Bom, meninas, então eu já vou começar, porque senão fica muito tarde também pra gente começar. E não sei se vocês, como são poucas pessoas, já vou falar diretamente com vocês. Então vocês acompanharam a aula passada, estava aqui. E então, na aula passada o que a gente comentou foi do desenvolvimento de linfócitos, tá? Tanto os linfócitos B quanto os linfócitos T. Explicamos como é que ele se desenvolvia, aonde se desenvolvia e que de forma acontecia essa seleção, tá? O que vocês precisam lembrar da aula anterior, antes que nós começamos essa aula, tá? Tudo bem? Então, a aula anterior, nós precisamos lembrar dos receptores. Então, os linfócitos T e linfócitos B, eles tinham receptores, certo? E esses receptores, eles reconheciam uma coisa linfócito B, uma coisa linfócito T. Lembrando o nome dos receptores, então T, TCR e B, BCR, certo? TCR não conseguia reconhecer antígeno sozinho, né? Então ele precisava do MHC. Isso que nós vamos explorar hoje também. E linfócito B, sim, linfócito B tinha um anticorpo que era grudado na membrana, era igualzinho um anticorpo, só que ele era grudado na membrana e reconhecia o antígeno. Então nós vamos conversar sobre como que essa resposta imune adaptativa pode montar. Antes de falar da resposta imune adaptativa, vocês já viram, foram, se eu não me engano agora, essa é a 7ª e 8ª, né, como eu coloquei, 7ª e 8ª aula, vocês já viram a parte inicial. O que nós falamos na primeira aula lá? Resposta imune inata e resposta imune adaptativa. Tá? Vocês lembram a diferença entre inata e adaptativa? Como vocês são poucos, vocês estão perdidos hoje, né? Vocês vão ter que responder as perguntas, coitados. A inata é em relação quando acontece a infecção, o corte, ela já atua. A primeira agir, certo? Tem as células próprias. E a adaptativa já são os linfócitos, eles se tornam específicos para aquele tipo de infecção. Isso, legal. Tá, toma cuidado porque eles não se tornam específicos, eles já são específicos. Tá? Eles são selecionados e aí um linfócito daqueles milhões de linfócitos que nós temos vai reconhecer um antígeno, aí ele vai clonar e aí vai conseguir uma resposta específica. Tá? Então não se constrói a especificidade porque o antígeno teve a invasão. A especificidade já existe e quando o antígeno entrar, vai haver uma célula que vai reconhecer o nome. Mas, desculpa você não? Pegando o gancho da Gisele, então. Resposta imune inata é uma resposta imune mais rápida, ela acontece assim que ocorre a infecção, e ela é, vamos dizer, generalizada, né? Eu não gosto da palavra inespecífica, porque ela reconhece algumas coisas, não é assim a troco de nada. Mas ela é um pouco mais geral que a adaptativa. O que eu quero dizer com geral, por exemplo, a gente consegue, é como se nós tivéssemos uma multidão e eu conseguisse identificar quem é loiro, quem é moreno, né? Quem é mulher, quem é homem. Essa seria o grau de especificidade que essa resposta imune inata pode ter. Já a resposta imune adaptativa, ela é muito mais focada. Né? Então, eu brinco que é a mesma coisa que no meio da multidão você reconhecer o nariz do Luciano Huck, a pinta da Angélica. Essa é a especificidade que a resposta imune adaptativa traz. Então, inata, mais rápida, mais genérica, enquanto adaptativa, mais focada. Mas exatamente por esse foco, ela tem um tempo para se desenvolver. E esquecendo do Luciano Huck, da Angélica, na nossa vida real, né, o que vai acontecer? Aqui eu tenho como exemplo uma membrana de uma bactéria. Certo? Aqui pode ser a bactéria meningocócica, por exemplo. É gram-negativa, vocês já tiveram bactéria nesse curso, certo? Então vocês já lembram o que é gram-negativo e gram-positivo. São as diferenças de membrana do que é apresentado na membrana dessas bactérias. Então, se eu reconheço essa membrana como um geral, eu estou utilizando resposta imune inata. Tá? Então, por exemplo, essas porinas, elas são reconhecidas pelo sistema imune inato porque elas ativam células do sistema imune inato. Só que as mesmas porinas, elas também ativam o sistema imune adaptativo, porque elas são proteínas. E quando elas são digeridas, elas ficam naqueles pedaços pequenos
E esses pedaços pequenos são especificamente reconhecidos por alguém. Então, alguém é uma célula, né, nesse caso. Então, é interessante esse exemplo porque ele pode tanto estimular a resposta imune inata num primeiro momento da infecção, quanto a resposta imune adaptativa num segundo momento. Tá? E por que pensar no nariz do Luciano, que é legal? Porque, na verdade, não esqueçam que nós não conseguimos reconhecer aquele micro-organismo por inteiro. Tá? Nós reconhecemos partes daquele micro-organismo e conseguimos montar uma resposta imune por aquilo. Então, eu não consigo reconhecer, vamos dizer, no caso da multidão, a pessoa como um todo. Isso é uma característica dessa pessoa. Certo? Então, resposta imune inata, células fagocitárias, células, os granulócitos, todas as células que nós vimos antes, fatores humorais, nós temos proteínas, defensinas, e imunidade adaptativa, linfócito T e B, mas eles precisam da imunidade inata. Certo? Então vamos lá. Agora, o que é necessário ocorrer para a resposta imune adaptativa? Nós temos aqui a resposta imune. Tá? Então, nós temos patógenos, né? Bactéria, vírus, fungos, uma série de patógenos. Não importa qual seja, ele precisa desafiar, vamos dizer, as nossas defesas para poder entrar. Então, o invasor ele precisa ou romper, como se rompe no caso de uma ferida, tá? Tanto na pele quanto na mucosa, desequilibrar. O que eu quero dizer com desequilibrar? Nós temos uma série de mecanismos que estabilizam a nossa mucosa, por exemplo, do jeito que ela é. A gente tem o muco. Tá? Se esse micro-organismo consegue fazer com que esse muco não seja o suficiente para retirar, ele está desequilibrando uma das nossas defesas. Ou atravessar literalmente. Né? No caso, por exemplo, da mucosa intestinal, nós temos alguns patógenos que fazem o quê? Eles literalmente abrem aquela junção entre uma célula e outra e passam. Ou ainda tem receptor nessas células que transferem esse, coitados, não sabem que estão fazendo isso, mas transferem o invasor para dentro do nosso corpo. Tá? Então, o invasor rompe, desequilibra e atravessa a barreira. O invasor é reconhecido pela resposta imune inata ou células B. Né? E invasor, aqui, por que células B junto com a resposta imune inata? Lembra quando eu expliquei um pouco de células B? Eu comentei com vocês que a célula B, ela também é apresentadora de antígeno. Tá? E lembra que fica um anticorpo lá, verdade? Então, se eu tiver alguma coisa que esse anticorpo já reconhece, a célula B já consegue começar a agir. Vou explicar um pouco mais para frente como. Tá? Então, ela pode sim, a célula B é uma célula meio esquisita, que ela pode participar dos dois momentos, o momento inicial e o momento final, mas ela em geral participa só do momento final. Mas é legal saber que não é só depois de um tempo que ela consegue agir. E o invasor é processado pelas células fagocitárias. Então, se ele está de fora, eu fagocito, ou endocito, pinocito, tem um monte de maneiras, né, de fazer isso, mas o que importa é que ele vai entrar nessa célula e essa célula vai digerir. Literalmente, como a gente faz com a carne no estômago, com uma série de proteínas e enzimas que vão fazer essa digestão. Então, é necessário ter o processo pelas células fagocitárias. Ou, quando as células estão infectadas, elas também conseguem, de alguma maneira, ter o processamento, porque toda célula tem o seu próprio reciclo, né, de proteínas dela. E nesse reciclo de proteínas dela, ela consegue fazer o processamento. Então, aqui é só um esqueminha para que a gente lembre, né? Tem a resposta imune, ela só vai acontecer no caso de infecção, tá? Nós estamos focando aqui para infecção. Só vai acontecer se esses patógenos conseguirem romper, desequilibrar ou atravessar barreiras. Né? A primeira linha pode ser químico, aqui é antimicrobiano, reflexo, mecânico, é a expulsão do muco, por exemplo. Né? E depois vem para a segunda linha aqui, que são as células NK, inflamação, febre, uma série de fatores, tá? Nós vamos conversar hoje, então, dessa linha aqui, que é a terceira linha de defesa, vamos dizer assim, que é a específica, né? Então, tem tanto as células quanto o humoral. Como a gente sabe que linfócito T e linfócito B
são os linfócitos que participam da resposta imunoadaptativa. O que é o humoral? O humoral é o que está solúvel. Tá? Então, qual é a resposta humoral nossa? É anticorpo. Principalmente. Tem as citocinas, mas a principal é o anticorpo. E qual é a principal resposta de célula mediada, de resposta celular? Se não está solúvel, precisa estar dentro de alguma coisa, certo? Então, a principal resposta celular vai ser quando uma célula conseguir matar a outra. Então, não vai estar por aí pelo sangue. Vai ser diretamente com uma célula e a outra. Nós vamos ver agora como. Certo? Antes de ver tudo... Pode deixar que eu clico. Tá bom. Porque daí eu também controlo. Antes de ver... Vocês veem que a técnica é fantástica, né? Precisa ir lá e tal. Eu juro que vamos acertar para... Porque PowerPoint também dá um baile na gente de vez em quando. Mas o que importa, antes de saber como é que essas células se comunicam uma com a outra, é como é que esse antígeno chega a comunicar alguma coisa para alguém. Tá? Isso é o que nós chamamos de processamento de antígenos. O que é isso, né? Poxa, não tem uma proteína enorme, vocês já viram o tamanho das proteínas, a quantidade de aminoácidos que tem uma proteína? Imagina uma proteína gigantesca. Aqui, imaginem que essa é uma proteína, tá? Imagina essa coisa enorme aqui sendo apresentada na superfície para as outras células verem. Não tem, não é viável. Né? Então, o que o nosso corpo desenvolveu? Não só o nosso corpo, porque esse sistema tem, não são só os mamíferos que têm esse sistema. Então, o organismo desenvolveu uma maneira de quebrar isso aqui, certo? E quebrando isso, precisa se ligar em outras moléculas para que elas mostrem lá fora, ó, estou infectada. Ou, ó, tem alguém aí fora. É isso que está acontecendo. Então, vamos ver como é que funciona. Agora, é uma rapidez para começar o vídeo fantástica também, então tenham uma paciência. Mas vale a pena, eu juro. Aqui, por exemplo, uma proteína que está dentro da célula e uma que foi fagocitada, tá? Ela estava fora e entrou. O nosso organismo, ele digere totalmente isso. Então, vocês veem aqui que daquele pedaço sobrou só uma série de pedaços pequenos. Se vocês pensam que é uma proteína grande, sobrou um monte de peptídeos. Lembrem da aula que vocês tiveram, né? Que o tamanho depende, o nome depende do tamanho. Uma proteína é um monte de peptídeos, né? Na verdade um monte de aminoácidos, desculpa. Um polipeptídeo é um tamanho um pouco menor e o peptídeo é o menor. Então aqui eu não posso ter uma proteína e nenhum polipeptídeo, em geral é um peptídeo bem pequeno que sobra. Como é que... Então me diz como é que daquele pedação virou... sei lá, se dividiu aqui em 20, em 50, em 100 partes. Como é que nós fazemos isso? Como é que a gente quebra a proteína? Dentro do lisossoma, com certeza, tá? Quando é fagocitada, né? Ela quebra, só que o lisossoma ele tem alguma coisa para quebrar. Enzimas, tá? Toda a quebra que nós fazemos no nosso organismo com proteína é enzimática. É o nosso jeito de quebrar, tá? Os nossos peões aí da quebra de proteínas, elas são as enzimas, tá? Uma outra maneira de quebrar também, mas que em geral não é o mais comum, mas acontece no nosso estômago, por exemplo, é o pH, né? O pH muito ácido pode denaturar a proteína e começar a quebrar a proteína, mas é inespecífico, né? Ela não quebra numa parte específica. As enzimas já são mais específicas. Tá? Então, ok, quebramos aquela proteína grande, e aí aqui, lembrando que o amarelo representa o intracelular, isso pode ser nossa proteína que saiu errado, nós fizemos uma proteína errada, por exemplo, e isso pode ser vírus, né? Tá? Que fica dentro da nossa célula e usa o nosso mecanismo para replicar. Uma hora que eles estão quebrados, eles vão até o retículo endoplasmático, são levados por aquelas vesículas, né? E aí se ligam com essas moléculas MHC-CoS1. Vocês lembram delas? Vocês estiveram antes de mim, né? Provavelmente com o professor Casselli, tá?
Mas eu comentei delas com vocês na aula passada. Por quê? Porque eu preciso do reconhecimento MHC-TCR para um linfócito ficar maduro ou não. Um linfócito T, lembra disso? Tá, ou não, tudo bem, mas vamos tentar resgatar ali onde está lá escondidinho. Então, MHC, o que é MHC? O complexo maior dístolo compatibilidade, mas é uma proteína, tá, que leva o peptídeo para fora e fica mostrando na célula. Então, é ela que vai mostrar se eu tenho alguma coisa que tem que ser resolvida dentro da célula ou não. Essa proteína. É uma classe, né? Não é uma só, tem uma série de subtipos, mas o que importa para vocês agora é saber que nós temos MHC classe 1 e MHC classe 2. Nós podemos pensar assim, MHC classe 1 é o primeiro nível. Tá? Então, todas as células têm, as que têm núcleo têm, e elas conseguem apresentar para as outras células. E o MHC classe 2 é o segundo nível, só as células profissionais têm. Profissional do quê? De apresentação de antígeno. Tá? Então, MHC classe 1, primeiro nível, todo mundo tem, porque qualquer célula pode ser infectada e precisa mostrar para fora que tem alguma coisa errada. MHC classe 2, segundo nível, só as células apresentadoras profissionais têm, porque elas fagocitam coisas de fora e mostram para as outras células. Certo até aqui? Legal. Consegui digerir aquela proteína enorme, formei uma série de peptídeos pequenos. Eles foram pelas vesículas até o retículo endoplasmático e do retículo foram para o Golgi para agora serem mostradas na superfície celular. Tá? Então tá lá a exibição. E as células vão enxergar. Lembrem que aqui é aquela proteína de fora, então tem que ligar MHC classe 2 com TCR. Aqui, MHC classe 1 com TCR não deu certo porque nessa apresentação aquele era uma proteína interna, lembra? E por que não reconhece proteína interna aí, pessoal? Vai destruir o organismo. Mas como é que eu consigo não... Porque eu tive uma seleção anterior, né? Tem treinamento, né? Teve o treinamento da célula T. Então as que reconheciam foram embora. Tá? Só sobrou, claro, no organismo saudável. Né? Só sobrou as que não reconheciam os peptídeos que são internos. Aí vamos lá, fagocitou, né? Porque aquela já começava de dentro da célula. Fagocitou a partícula externa. Aí vamos fazer a digestão dessa proteína. Junta com a vesícula do MHC classe 2. Porque lembra que é externo, então precisa apresentar pelo 2. E aí, de novo, vai ser mostrado para o exterior dessa célula. E aqui acabou. Era para continuar? Que legal, mas tudo bem. Não, porque daí tem um outro vídeo, que daí eu mostro para vocês depois. Mas eu achei que eles estivessem linkados. Essa coisa de improvisação é bom, né? De treino, só, que legal, acabou. Aprendi muito. Aprendi muito. Mas então aqui não tem problema. O que importa é que eu queria que vocês vissem que a proteína exógena, ou seja, estava do lado de fora, ela foi apresentada por MHC classe 1. Pensa que o 1 é proteína que todo mundo tem, certo? É o nível básico. Se é o nível básico, essa célula provavelmente não consegue fagocitar. Se ela não consegue fagocitar, ela não tem coisa de fora para mostrar. Tá? Então, de fora é o segundo nível. Certo? São células especiais que fazem isso. Então, se esse aqui é de fora, vai ser apresentado MHC classe 2, segundo nível. De dentro, qualquer célula pode ser infectada, primeiro nível. MHC classe 1. Certo? Agora, se essa proteína aqui era nossa e foi feita de forma correta, quando mostra com MHC classe 1, o PCR não reconhece. Porque ele já foi treinado antes para não reconhecer coisas que são do nosso organismo. Certo? Então vamos ver esse processo de processamento com mais detalhe, certo? Como
nós começamos aqui. O uptake do antígeno é quando o antígeno é fagocitado, endocitado, quando ele entra na célula. Então, endógeno já está dentro, então não é a fagocitose, é porque a célula foi infectada. Tá? Endógeno, proteína inteira. O que vai acontecer com a proteína inteira? Precisam me ajudar, que agora vocês já sabem quase tudo, então preciso ver se vocês realmente gravaram. O que acontece com a proteína inteira? Eu consigo apresentar esse tamanho gigante? Isso é quebrado, né? Então, a primeira coisa é quebrar, certo? Como a gente quebra? Por enzimas, lembra que eu comentei? Mas isso enzimas quando estão dentro do lisossomo. Como essa proteína é endógena, ela não está dentro desse lisossomo para ser digerida. Então, nós temos aqui a grosso modo, é quase como se fosse um moedor de carne, o proteassomo. Então, entra uma proteína gigante, passa dentro do proteassomo e viram peptídeos pequenos. Tá? Então, quando a gente fagocita, temos o lisossomo, legal. Dentro do lisossomo, nós podemos fazer o quê? Podemos digerir essa proteína grande. Só que se ela está no meio do citossol, não tem como, né? Não tem como entrar sem querer no lisossomo. Então, nós temos o proteassomo, que é o que faz a lise dessas proteínas. Ele não pega só antígeno de fora, tá, pessoal? Ele pega qualquer proteína, porque ele é a parte de reciclagem mesmo das proteínas da nossa célula. Legal. Proteína gigante, passa pelo moedor de carne aqui, ou seja, passa pelo processamento, vira peptídeo. E aí? O que aconteceu no vídeo lá, depois que eu tinha peptídeo? Retículo endoplasmático. Oi? O retículo endoplasmático. Muito bem. Certo? E lá no retículo endoplasmático ele junta com o MHC classe 1, porque é de dentro. Certo? Aqui vocês não precisam decorar, mas só para que vocês saibam, tem uma proteína, né, que na verdade ajuda esse peptídeo a ligar com o MHC classe 1, que chama TAP. Tá? Mas vocês não precisam, é só para que vocês conheçam, vocês vão ver alguns livros, se vocês quiserem pesquisar, vai ter esse nome. E tem uma série de nomes que eu omito aqui, claro, porque senão vocês vão ficar com a cabeça. Tá? Então a ideia desse curso é dar o básico e depois, nas próximas aulas, a gente aumentar conhecimento. O retículo endoplasmático. No retículo, nós conseguimos juntar o MHC classe 1 com o antígeno. Aí vai para... Complexo de Golgi. Vou te contratar, no próximo você me ajuda, pelo menos é. Então, tem primeiro a associação do peptídeo com o MHC, que aqui já ocorre, né? Nós já tínhamos visto. Passa pelo Golgi, aqui não está representado, tá? E vai ser apresentado lá fora. MHC classe 1, como eu comentei com vocês, né? Toda célula tem. Então, se a célula fica infectada, ela precisa avisar o nosso organismo, ó, preciso, e é suicídio, né? Ela precisa avisar para ser morta, ela precisa ser retirada, porque ela não tem mais condição de fazer com que essa infecção pare. Então, ó, vou avisar, se ela precisa ser morta, vou avisar quem? A célula assassina. Aqui no caso aqui é a célula T citotóxica. Então essa assassina aqui vai matar qualquer célula que apresentar um peptídeo que ela reconheça. Tá? É claro que tem uma série de eventos que precisam acontecer também, tá? Mas se essa ligação for estável, pronto, essa aqui vai morrer. Certo? Então, é um suicídio, mas pelo bem do organismo. Ela precisa avisar, ela precisa fazer com que a outra célula mate, porque senão essa célula vai se infectar. O vírus, no caso, vamos usar o vírus como exemplo, vai se replicar, vai estourar essa célula e vai ser liberado na corrente sanguínea. Aqui então tem o MHC, oh, que beleza. Aqui tem o MHC classe 2 e o MHC classe 1, certo? Mas não adianta, como eu comentei com vocês, precisam das colas. Olha aqui a complexidade, e isso ainda é simplificado, né? A complexidade daquela ligação daquelas duas células. Isso nós chamamos de sinapse imunológica, porque é muito parecido com o que a gente tem no próprio neurônio de transmissão de sinal, né? Você precisa fazer aquela ligação para
o sinal passar de uma célula para o outro. É claro que muito parecido o conceito, tá, pessoal? Aqui já é totalmente diferente. O que acontece, como é que transmite o sinal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então aqui, olha só, MHC classe 2 que a gente comentou, e aqui MHC classe 1. Aqui TCR e TCR. Vocês veem que o TCR é igual? Não importa se é CD8 ou CD4? Ele está igualzinho, a cor está diferente, mas o desenho é igual. Né? E, então, como é que MHC classe 2 ou classe 1 reconhece? Por esse outra molécula que é o CD8 e o CD4 que a gente conversou com vocês. Então, são chaves diferentes que se acoplam naquela ligação para que eu possa reconhecer, esse aqui é MHC classe 2. Então, eu tenho TCR com o CD4. Esse aqui é MHC classe 1, reconhece TCR, liga o CD8. Vamos supor que eu tenho um defeito genético. Eu faço CD8, mas faço citotóxica, mas não tenho CD8 lá. Pronto, aí já não vou ter uma resposta legal. Precisa dessa chave aí, precisa dessa outra cola segurando para que aconteça a ligação. E aí outras moléculas precisam também ligar para poder ter alguma coisa efetiva. Isso aqui, como eu disse, é uma simplificação. Quando você for ver, e isso é uma ligação. Não quer dizer que quando eu tenho uma célula ligada com a outra, eu ligo uma vez não só. Tá? Pode ligar 2, 3 vezes na mesma célula, pode ir uma célula apresentadora ligar com 4, 5 linfócitos, tudo vai depender do local onde elas estão e quão próximo elas estão das outras células. Então isso é um pontinho demonstrado. Certo? Estava aqui, mesmo antígeno. E aí, claro, quando eu volto tem que fazer EP. É célula epitelial, tá? Epitelial é só um exemplo, pode ser qualquer célula infectada. Mas no caso aqui, quando a gente tem invasão pela mucosa, né, a primeira célula que pode ser suscetível à infecção é a célula epitelial. E aí nós precisamos matar. O que no caso aqui é tranquilo, porque a célula epitelial tem uma renovação muito grande. Tá? Então, pelo menos nesse caso, é uma maneira mais... Imagine se você tem uma célula de hepatócito, né, contaminada, infectada, aliás, aí é uma coisa mais complicada para o nosso organismo. Tá? Pode colocar no vídeo? Acho que é só clicar. Tá, pessoal, esse negócio vai... Ele falou só para minimizar. Pode deixar. Não fechar, só minimizar. Não precisa minimizar, é só colocar esse na frente. Então vamos ver o blá blá blá. Nossa, ou começa devagar, ou ele já sai que nem louco, né? Vamos lá. De novo. Então todo esse blá 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 aqui da célula citotóxica, tá? Então olha lá. Nós temos o vírus, ele conseguiu invadir a célula, e uma vez que ele está lá dentro, vocês lembram que ele começa a se replicar e tem um monte de proteína viral no meio desse citoplasma, né? No citossol. Aí tem a classe 1 MHC, como a gente já comentou, e aí eu venho a célula citotóxica. Reconheci aquele MHC classe 1 com o peptídeo que é do vírus, aí essa célula começa a liberar uma série de citotoxinas, entre elas a perforina, mas não se preocupem com nomes, né? Então tem poros na célula, tem uma série de mecanismos. Mas o que importa é que por essa série de mecanismos, essa célula é induzida à apoptose e ela é eliminada. Não esqueçam que nesse caso, foi vírus. Se for autoimunidade, é a nossa própria proteína que causa isso. Aí minimiza aqui. Depois que ele falou que não fechar. Bom. Certo. Então aqui, vamos lá. Viram como é que funciona a resposta T citotóxica, né? E aí agora eu quero ver a parte humoral, a parte que estimula o linfócito B. O linfócito B, vamos ver a parte que precisa de T, porque o linfócito B também consegue responder sozinho, como eu falei lá no começo. A parte que precisa de T, ela tem MHC classe 1, MHC classe 2, desculpa, porque agora não é mais citotóxica, né?
Então, MHC classe 2 com TCR. As moléculas coestimulatórias e aquele sinal zero, sempre que a gente comentou, tá? Independente do tipo de resposta. Legal, essa célula está ativada, essa célula foi ativada, então tem expansão clonal e tem liberação de citocinas das duas células. Todas as células T e as células dendríticas, quando estimuladas, conseguem produzir essas citocinas. TH vira TH2, célula T ativada, expansão clonal, e a célula B, agora sim a célula B já reconheceu o antígeno, né? O antígeno já foi processado na célula B, e a célula B está apresentando para a célula T. Isso aqui é diferente, né, do que a gente estava vendo, porque nós víamos só a célula, o linfócito, como recebendo aquela informação, né? Mas o linfócito B é o contrário, porque lembra que o receptor é um anticorpo, né? E aí ele consegue receber esse antígeno, processa e mostra no MHC classe 2. Então ele está apresentando antígeno para a célula T, mas para a célula T ativá-lo. É uma via de duas mãos. Olha, eu te apresento o antígeno que você reconhece e você me estimula para que eu possa começar a produzir anticorpo. Foi estimulado, a célula B vira plasmócito e aí o plasmócito produz uma série de anticorpos que vão conseguir neutralizar essas proteínas. Tranquilo? Então nós vimos dois braços de resposta. Tá? Tem o terceiro, que é a célula regulatora, que eu não vou mostrar aqui para vocês com detalhe, mas a célula reguladora, ela, uma vez que vira T-reg aqui, né, reg de regulador, aí ele vai abaixar a resposta inflamatória das outras células, tá? E resposta tumoral, que eu acabei de mostrar para vocês, que tem os anticorpos. E aí mostrar para vocês agora no vídeo que é mais dinâmico, para ver como é que isso funciona. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Voltando a... Quer que eu bote o slide? Não. Mas antes disso, Pode falar. na parte anterior, tem algum agente etiológico que já se especializou para a apoptose não funcionar? Ah, com certeza. Com certeza. Eu vou falar um pouquinho só deles, porque a próxima aula é bactéria intracelular, extracelular, vírus e vírus. Né? Aí eu vou conversar um pouco, porque isso é o que a gente chama de mecanismos de evasão da resposta. Então eles criaram uma série de mecanismos, e como que ela consegue, por exemplo, fugir da resposta citotóxica? Ela diminui a expressão de MHC classe 1 daquela molécula. Tá? Porque o normal é essa célula, uma vez infectada, começar a mostrar um monte de MHC classe 1. Mas como esse, por exemplo, um vírus, né, já se especializou, ele faz com que aquela expressão seja muito baixa, e fica mais difícil encontrar aquela célula. Esse é um exemplo. Então tem sim uma série de maneiras de evitar essa célula citotóxica de fazer a sua ação. Mas essa é a mais comum, diminuir a expressão de MHC classe 1. E de alguma forma esse tipo de resposta do etiológico está ligado com aplicação de células tipo oncológica? Também, aí a parte viral com certeza, né? Principalmente a parte viral. A parte viral tem uma série de cânceres que são ocasionados, são originais, né, por uma infecção viral, porque daí aquela célula ele muta um gene específico e a célula perde a maneira de se replicar. Tá? Isso nós vamos conversar em imunologia aplicada. Se a gente for entrar nessa parte de câncer, eu estou falando bem grosso modo, né? Aí já foi 3, 4 aulas só para falar de câncer. Então a gente vai ter uma aula, tá, no semestre que vem, imunologia aplicada e biologia molecular, para quem já vai fazer o semestre que vem, que vai falar só sobre câncer. Tá? E aí vai falar os mecanismos de imunologia e de biologia molecular, porque são pelas duas formas. Tá? Mas tem sim, tem tudo a ver com parte. Não é só, né? A célula pode ser mutada por outros agentes, como a gente já sabe, mas existe também que comece pelo vírus. Tudo certo? Esse é um pouco para relaxar, tá? Porque é bastante informação,
mas é sobre a mesma coisa, mas é um vídeo que foi muito bem feito e mostra esse caminho que vai acontecendo, mas só da célula B. Então, antes de eu mostrar para vocês, eu mostrei para vocês como a gente ativa a célula B, que a gente chama de T dependente. Eu preciso ter um T no meio, uma célula T no meio para ativar. Só que o linfócito B, ele reconhece alguns antígenos sozinho e faz expansão clonal dele e consegue responder. Essa resposta não é exatamente igual à outra, e aí a gente discute mais tarde por quê, mas é importante que vocês saibam que o linfócito B, ele pode reconhecer sozinho, o linfócito T nunca. Precisa de MHC, tá? Agora, como eu não consigo controlar o vídeo, infelizmente, vocês vão ver umas pessoinhas passando, vou esperar uns 20 segundos, que eu não consigo já colocar a seca também, não. Sacanagem, já estamos na hora do almoço, com serra não dá. Então, ele está só contando a história de quem descobriu a expansão clonal, tá? Então, não se preocupem com isso. E depois tem os links, né, dos vídeos, se vocês quiserem escutar, vocês vão ter a historinha toda. Mas foi nos anos 60 que eles descobriram que era o jeito que o sistema imune podia se defender. As primeiras descobertas, né? Então, imagina como a imunologia é nova, comparada com as outras ciências. Então, aqui, ele está mostrando como é que a gente tem a resposta contra a infecção pela seleção clonal. Tem a resposta do sistema imune inato também, nós não vamos ver. Vamos supor que, nesse caso, ele está com uma infecção de garganta, pode ser um streptococcus. Então, olha lá os streptococcus todos grudados na garganta dessa pessoa. E vocês veem que eles têm uma série de pelinhos, vamos dizer, né? Que são proteínas M, no caso aqui. E essas proteínas, elas vão sendo, tanto tem fagocitose também, etc., mas elas já sozinhas vão entrando na corrente sanguínea, porque elas vão sendo liberadas desse micro-organismo. Olha que legal, mostrando os linfonodos, né? Aonde estão os linfonodos, que são os locais onde vai ter a resposta. Então, olha lá, aquelas pedacinhos verdes, que são as proteínas, elas chegaram nos linfonodos. Aqui 40 vezes, né? Se fosse de verdade, seriam 40 vezes aumentado. Então, olha aqui o linfonodo e olha um monte de célula B. Tá? E essas células B, pensem que cada cor reconhece uma coisa diferente. E aí chega aqui é um pouco exagerado o vídeo com a quantidade de proteína que chega no linfonodo, mas chega, né? E olha só, ninguém por enquanto reconheceu todas as células B. Aí começa aquele enxame de proteínas. E só essa célula aqui consegue reconhecer. Lembra que a gente comentou? Porque é uma célula que começa a história. Então, olha lá aqueles receptores, aqueles anticorpos, né? E vocês vão ver o antígeno voando por aqui. E uma hora que o antígeno grudar, vai juntando uma série de anticorpos que vão reconhecendo esse antígeno. Reconheceu, vão liberar sinais também e vão fazer a digestão, lembra? Para mostrar depois para outras células. Mas só esse reconhecimento de sinal já faz com que a célula seja ativada para migrar e fazer a expansão clonal. Então, olha lá, a célula está migrando, né? Aqui. Dentro do linfonodo. E começa a fazer a expansão. Então, de uma célula a gente conseguiu montar a nossa resposta contra aquele antígeno. Olha lá. E esses são os anticorpos sendo produzidos. E, então, uma hora que teve a expansão clonal, aí você começa a produzir anticorpos. Aquele pentamérico é a IgM, né? E olha aqui a IgM grudando, tá, naquela bactéria, porque ela está reconhecendo a parte de fora da bactéria. E o nosso macrófago, vamos supor que aqui é um macrófago, né? Mostra as células que fagocitam, agora com aquele monte de IgM grudado, conseguem reconhecer e fagocitam
aquelas bactérias. Certo? Então aqui vocês viram o sistema imune adaptativo, mas no final vocês viram que o sistema imune adaptativo interferiu no sistema imune inato, né? Com aquela quantidade de gene que grudou, eu consegui proteger esse organismo. Porque pensem numa coisa, né? Se é um micro-organismo grande, eu não consigo fazer nada com um anticorpo. Tá? Porque aquele monte de anticorpo que gruda, aquilo para o micro-organismo não adianta nada. Ele produz mais daquele antígeno e continua sobrevivendo. Agora, se o macrófago engloba, ele já não consegue fazer mais nada. Então, como é que o anticorpo consegue ser efetivo sozinho? Então, agora que vocês já tiveram uma ideia, só para lembrar, imagino que nas aulas anteriores vocês viram, mas então aquele pentâmero era IgM, que é o primeiro anticorpo a ser produzido, e quanto à ativação dessa célula, a célula B ela vai começando a mudar. Ela não produz sempre o mesmo anticorpo. Se ela for ativada, da IgM passa para IgG, por exemplo, que é um anticorpo mais específico. Específico não é a palavra, porque na verdade todos reconhecem o mesmo antígeno, mas ele tem afinidade maior. Então ele gruda mais, vamos dizer, e pode também virar para IgE é alergia, tá? Ou resposta parasita, então às vezes a IgE é indesejada. Pode IgA em geral essa aqui, que é um dímero de mucosa. Tá? Então tem uma série de fatores que podem fazer com que a célula B muda a expressão dela para, em vez de ser IgM, que é aquela primeira que a gente produz, produzir IgA, produzir IgG ou produzir IgE. Tá? A gente brinca com essa produção também em vacina, é importante, porque a IgG, em geral, é a que dá a maior proteção na maioria das vacinas. Então nós queremos produção de IgG. Então, quando nós fazemos algum teste de vacina, nós vemos se tem as funções dos anticorpos, né? O pessoal falou para vocês antes ou não? Eu já não sei, que eu não consigo perguntar para o Casseb se eles entraram nesses detalhes quando falaram de anticorpos. Mas aqui é só geral, né? Então pode reduzir o dano causado por inflamação, porque ele consegue ligar as coisas e impedir aquela ação, né? Indução de produção de antioxidantes, porque eles estimulam células. Imunomodulação, acabamos de ver, né? Faz com que aquela célula do sistema imune inato funcione, então ele modula. Opsonização, que é como a gente consegue inibir toxina, por exemplo, gruda na toxina para que ela não tenha ação. Ativação do complemento, que vocês aprenderam numa aula anterior. Neutralização de toxinas e vírus, que é também por opsonização, né? E citotoxicidade celular dependente de anticorpo, porque foi aquilo, eu grudei no micro-organismo, aí sim meu macrófago reconhece, aí sim meu macrófago fagocita. Tá? E a atividade antimicrobiana pode ocorrer, como eu falei para vocês, mas ele sozinho é uma atividade antimicrobiana baixa, né? Porque um micro-organismo daquele tamanho, para que o anticorpo seja suficiente, é complicado. Agora, se ele ativa complemento, porque o sistema complemento, lembra que fazem um poro na célula? Aí sim. Tá? Então, aí pelo sistema complemento, por exemplo, ele consegue ser antimicrobiano. Então, isso é só uma ideia para vocês. Imagina, uma molécula dessa simplicidade, vamos dizer, né, comparado com a quantidade de coisas que ela consegue realizar no sistema. E aí, agora eu queria passar um vídeo para vocês, onde vocês pudessem me dizer o que o anticorpo está fazendo naquele momento. Para saber se vocês conseguem identificar o que está acontecendo. Tá? Agora, o que aconteceu? Não está aparecendo aqui a coisa que bloqueia, então vocês vão saber, porque vai estar escrito em cima, que é uma sacanagem. Então, infelizmente, eu não consegui brincar com vocês nesse sentido, que deu algum problema no PowerPoint, mas o que vocês podem ver, pelo menos, é como ele está agindo. Ai, cadê aqui? Olé. Vamos ver se ele age. Bom, vou parar. Então aqui, você tem o seu micróbio, certo? Tem os anticorpos aqui, tem receptor e tem anticorpo aqui. Quem é que vai conseguir neutralizar esse micróbio nessa situação aqui? Esse micro-organismo?
podem ler, já. São os anticorpos, né? Tá? Eu fico feliz que vocês não queiram roubar, eu tô feliz, mas também, né, de vez em quando já que tá aí. Então, são os anticorpos. Porque, como a gente viu, eles podem grudar. Então, vocês lembram que eu falei que ele sozinho é complicado para matar o micro-organismo. Mas se ele grudar, ele pode impedir esse micro-organismo de se ligar num receptor, porque tem alguns micro-organismos que conseguem invadir por ligação no receptor. Então, vamos ver. Vamos ver se continua. Então, olha lá, tá? Sendo neutralizado por anticorpo. Só que esse aqui, vamos supor, né, que esse acabou não sendo neutralizado. Às vezes você não tem anticorpo suficiente para neutralizar aquela quantidade de micro-organismo. Mas eu tenho anticorpo lá dentro, também posso tentar. Se não for neutralizado ainda pelo anticorpo aqui dentro, ele por si não conseguir neutralizar, tem essa segunda coisa que a gente acabou de ver. Que é, vamos esperar, que ele deu uma acelerada. Aqui é a toxina, lembra que eu comentei? A toxina sim, o anticorpo consegue fazer a neutralização, então eu acho que ele vai mostrar agora a outra parte. Precisa ter aquela musiquinha de fundo pra gente esperar. Bom, então aqui a neutralização, certo, interna. E aí vocês vão ver aquilo que a gente já viu no vídeo, que é, por essa porção do anticorpo aqui, a célula que fagocita reconhecer. Aí eu facilitei o trabalho dessa célula, porque ela reconhece esse pedaço de anticorpo. Aí é muito mais fácil de fazer a fagocitose. Então eu aumento a fagocitose com o anticorpo também. Tá? Estimulo o macrófago, no caso, né? E aí engloba. Agora aqui são outras células, tá? Só mostrando que na verdade o anticorpo consegue agir em diversas células. Aqui a gente está mostrando como é que o anticorpo funciona, né? No caso aqui, essa aqui é a natural killer e essa aqui é o eosinófilo. Eles também têm receptor para anticorpo. E aí, quando eles encontram o micróbio que foi opsonizado pelo anticorpo, né? Ou seja, um monte de anticorpo grudou naquele micróbio, ele vai ter a ajuda dessas células. Vocês estão vendo aqui que mudou o tamanho, né? É outro, ou seja, no maior... Nossa, esse vídeo tá com problema, mas... Então, no maior, não adianta eu querer fagocitar um parasita. Imagina uma lombriga. Né? Então, com os métodos, a gente vai fagocitar aquele bicho. Então, aí sim, eu preciso ativar outros tipos de célula para que elas produzam uma série de substâncias que vai atingir esses parasitas maiores. Foi? Isso. Nesse caso, tá? A NK cell não, né? A célula NK, ela é uma célula assassina também, lembra? Então, a NK é assassina do sistema inato e a citotóxica é assassina do sistema adaptativo. Então, liberou uma série de substâncias que conseguem neutralizar aqueles micróbios. E, por último, a ativação do complemento, que nós já tínhamos comentado. Né? Como complemento, ele tem ação bactericida também. Olha lá, quando eu consigo linkar, porque o complemento tem uma parte que se liga ao anticorpo, tá? A parte dele é o C1, né? Mas não se preocupem agora, né, para formar aquele poro na célula. O que importa é que vocês saibam que o anticorpo ajuda o complemento a formar aquele poro na célula. Tá? Eu vou passar essa parte, porque senão vocês vão ficar... E aí? Ufa. Deu para entender essa parte? Tranquilo? Bastante coisa, eu sei, mas aí
assimilar e não tem jeito, o sistema imune é essa loucura que a gente vê. Então é por isso que eu repito muito os passos, para que vocês vão gravando de pouco em pouco, né? Então, e aí eu preciso da ajuda de vocês de novo, porque agora eu vou mostrar a mesma coisa para vocês, mas só numa linha de tempo, tá? Então, o que vai acontecer? O organismo acabou de ser infectado. Então, na primeira semana, eu vou ter a célula apresentadora de antígeno conseguindo fagocitar. Isso pensando em resposta imune adaptativa, tá? A célula apresentadora de antígeno consegue fagocitar na primeira semana e já consegue mostrar o que ela fagocitou. Então, o que é essa proteína aqui? Aqui, ó, mostrar para vocês, né? Aqui é o meu micro-organismo fagocitado, aqui existe uma proteína e aqui é outra célula e outra proteína. Como chama essa aqui? Nem ideia. Qual que é a proteína que eu mostro o antígeno? MHC, né, gente? Tá? Então, MHC. Se eu mostro isso no MHC, e aqui está representada uma fagocitose, tá? Não é célula infectada. Então, que MHC que é aqui? Qual que é o MHC de célula profissional? 2. MHC, gostei. 2, é isso mesmo. Então, tudo bem. MHC classe 2. Está mostrando para que tipo de proteína esse MHC? TCR, certo? Porque MHC precisa se ligar no TCR para apresentar antígeno. Se ela se liga no TCR e a MHC classe 2, que célula é essa? TC8. Quase. Se não é CD8? TC8? Não é a célula CD8, que é a célula citotóxica, porque lembra que a citotóxica reconhece MHC classe 1, porque a célula está infectada. Então é CD4. Tá? Então essa aqui é um linfócito CD4. Se é auxiliar, se é regulador, não importa. O que importa é que precisa ser um CD4. É isso que vocês precisam lembrar. Tá? Então esse aqui é um CD4. Mas e que célula é essa aqui? Que tem receptor e está reconhecendo diretamente o antígeno. Qual é o único linfócito que pode fazer isso que a gente comentou? Célula B. Tá? Então só a célula B pode reconhecer diretamente. Primeira etapa, ok. O que vai acontecer depois disso? Tá? Então o linfócito ele vai ter expansão clonal, como eu disse, ativou e expandiu. Tá? Porque uma andorinha não faz verão, a gente precisa de um monte de células. Célula B ativou e expandiu, que a gente chama de expansão clonal. Aí houve a diferenciação, ou seja, a célula B vira célula plasmócito, que produz anticorpo, desculpa, e a célula T vira efetor. Se foi CD4 e virou TH1, pode ter virado TH2, pode ter virado T reguladora. O que importa é que agora ela consegue agir sobre o sistema imune. Nesse caso aqui, só preciso lembrar para vocês que não está escrito aqui, uma vez que expandiu, teve a seleção clonal e diferenciou, tá? Nós vamos ver aqui que teve a resposta, né? Mas que aqui já pode começar a formar a célula de memória, tá, pessoal? Nesse desenho, a célula de memória está só lá no fundo, mas pode começar a já formar a célula de memória aqui. Então, uma vez que a gente ativou, precisa eliminar os antígenos. Aí agora os anticorpos vão fazer as neutralizações, vão ativar as células do sistema imuninato, todas aquelas coisas que a gente mostrou. E a imunidade mediada por célula, que é a célula assassina, né? Ou a célula assassina ou a célula que auxilia, vai ter a sua ação. Tá? Nesse caso aqui, vamos pensar numa célula CD4 que vai ajudar uma outra célula a ter ação. Se fosse uma célula citotóxica, na hora de eliminação dos antígenos, o que ela ia fazer? Matar as células infectadas. Uma vez, imaginem que a expansão clonal é realmente uma grande expansão. Tá? Tem uma quantidade muito grande de células específicas para um antígeno específico, e quando ela já tem a ação, o que adianta ter aquele monte de célula lá? Então, o sistema precisa regredir. Então, ele mata, né, vamos dizer, uma série de células entram em apoptose porque elas não são mais necessárias.
Imagina o quanto de células B expandem e o quanto de células B chegam no final. Tá? As que não entram em apoptose viram células de memória. Tranquilo? Então isso é uma linha. É claro que isso aqui pode ser muito variado e aí vai depender do que o nosso amigo perguntou, dos mecanismos de evasão da resposta imune. Se eu consigo atrasar a célula T citotóxica, se eu consigo atrasar o macrófago a apresentar antígeno. Tá? Então isso é só no médio, para vocês terem uma ideia. E lembrem que isso é primeira exposição, tá? Não é uma reinfecção. Porque essa é a primeira vez que eu estou vendo esse. Quando você tiver uma reinfecção, você já tem essas células de memória, então isso é muito mais rápido. Tá? Isso é o que nós chamamos de primeira exposição. Quando tem uma segunda exposição, já começa daqui. Né? Então aí é bem mais rápido. E aí, vocês viram que aqui entra a apoptose, mas não esqueçam, os anticorpos não diminuem de quantidade. Tá? É claro que eles têm a sua vida útil. Né? Uma hora eles vão ser reciclados pelo nosso organismo. Mas eles têm um tempo de sobrevida, vamos dizer, dessa molécula, tanto que é o jeito que a gente vê se a pessoa está vacinada ou não. Tá? Depois de 1 ano da vacina, você vai lá e vê a quantidade de anticorpos. Tá? Então, esses anticorpos eles têm uma vida maior até do que as próprias células que os produzem, com exceção das células de memória, claro, que daí duram por anos. Então é importante, vocês veem que aqui não tem nada de anticorpo diminuindo, né? Mas só a célula morrendo. Alguma pergunta aqui, pessoal? Esse é o mesmo sistema da vacinação, tá? O que a gente faz na vacinação? A única coisa que a gente faz na vacinação é que, em geral, a maioria das vezes a gente já quebra esse antígeno. Tá? Já oferece o antígeno de maneira mais fácil e a gente oferece aqueles sinais de estimulação que nós comentamos. Tá? Ou é mais fácil porque na vacina ele já está todo quebrado, ou é mais fácil porque a gente pega um micro-organismo morto que não pode reagir, né? Ou um micro-organismo atenuado que não vai conseguir lutar contra essa. E aqui, então, de tudo que a gente conversou, vai passar tudo rápido, né? Mas que vocês tenham a consolidação dessas informações, né? Olha lá, então esse é o patógeno. E o que aconteceu aqui? Fagocitose, certo? Porque esse é o macrófago, né? E o que vai acontecer agora? Ele vai ter a digestão. Teve a digestão, mostrou MHC classe 2, antígeno está lá apresentado. Célula auxiliar, como eu comentei para vocês. Quando há uma ativação, tanto o macrófago produz interleucinas, né, que são as citocinas, quanto a própria célula começa a produzir. Tá? E L2 ela faz com que tenha a expansão clonal. Ok, célula citotóxica e a célula B estão sendo estimuladas por aquilo que aquela célula auxiliar produziu, certo? Célula citotóxica foi ativada, célula B também foi ativada, e aqui é a célula normal sendo infectada e mostrando aquilo lá em MHC classe 1. Vai reconhecer o TCR da citotóxica, MHC classe 1, certo? Então aqui não pode esquecer. Aí reconhece MHC classe 1 célula citotóxica, mas não é só MHC TCR, tá? Tem uma série de moléculas que fazem com que essa ligação cola-bit vire superbonder. Isso não pode esquecer. E aí a célula é eliminada, nesse caso, né? No caso da célula B, reconheceu o antígeno apresentado à célula auxiliar, né? Estimula e faz a multiplicação. E agora essa célula B virou célula que produz anticorpo, que nós chamamos de plasmócito.
aquele próprio anticorpo pode grudar no antígeno e favorecer a própria fagocitose de outra célula para facilitar a resposta do sistema imune. As células de memória, tá? Bom, então, resposta imune inata já foi. Agora eu quero lembrar com vocês como é que processa os antígenos. Esse achei um cartoon muito legal de um artigo da Nature que eles tentam fazer as coisas ficarem mais fáceis, né? E começam a fazer metáforas. Eu queria saber se vocês conseguem descobrir comigo o que é que eles pensaram aqui, tá? Lembra de processamento de antígeno lá no começo, né? Então, vou facilitar para vocês aqui que eles colocaram a galinha como a proteína. Essa proteína pode ser tanto uma proteína dentro, uma proteína que seja do nosso corpo, uma proteína viral, ou uma proteína de um micro-organismo que está fora da célula. E aí, gente, se isso é proteína, isso aqui parece com o quê? Moedor de carne, né? E o que é moedor de carne? Proteassomo. Muito bem. Então, transforma a galinha em um monte de coxinha, né? E o que é a coxinha? Os peptídeos, né? Os fragmentos de proteína. Então, nós temos que transformar aquela proteína em peptídeos para que seja capaz de ser mostrada para o exterior da célula. A TAP é aquela proteína que eu comentei que ajuda, né? Agora, se a TAP está aqui nesse local, que local deve ser esse aqui? O retículo, né? O retículo endoplasmático, porque lembra que a TAP está ligada naquele retículo para ajudar o peptídeo a ligar com quem? MHC, né? Tá? O MHC é o nosso garçom aqui. Só que o MHC, ele está mostrando, aqui no caso, para classe 1, tá? E se ele é MHC classe 1, ele está mostrando para que célula aqui? Quem é esse polícia? Agora você tem certeza. Então, esse é o CD8, né? Porque se é MHC classe 1, é o CD8. Tá? Então, essa é a brincadeira que eles fizeram nesse artigo, que está aqui, e que é legal para... A gente continua aqui a nossa brincadeira, fizemos a parte inicial, certo? Proteína, aqui a galinha virou coxinha no proteassoma, o TAP mostrou para o MHC classe 1, uniu o peptídeo ao MHC classe 1, no retículo endoplasmático. MHC classe 1 mostra para a célula citotóxica. E aí, quando é o invasor, né, quando a gente faz a fagocitose, o que é isso aqui? A quebra, né? E a quebra, quando acontece a fagocitose, é no lisossomo. Tá? Então, aqui são as enzimas digerindo, tá? O invasor. Então, é o barco virando aqui uma série de pedaços, né? E aí, se esse invasor foi pela lisozima, foi pelo macrófago, então não era uma célula infectada, que MHC é esse aqui? Classe 2. Tá? Então, esse é o MHC classe 2, que mostra para... É CD4, tá? Tá aqui só T-helper, mas é CD4. Então, mostra para uma célula auxiliar ou para uma célula reguladora. Então, na verdade, era isso que eu queria mostrar para vocês. E é uma quantidade grande de informações, mas vai ser interessante que na próxima aula vocês vão ver mais aplicado. Então, vocês vão ver como é que a gente responde contra bactéria, contra fungo. Mas é tudo que nós vimos aqui. Tá? É exatamente as coisas que nós vimos aqui, junto com a imunidade inata, mas aplicado para o organismo. Tá? Então, é isso que a gente tinha para ver hoje e vejo vocês na quinta, né? Isso, quinta-feira, tá? Não esqueçam que amanhã não tem aula.